Pai, clamamos ao Senhor nessa manhã. Clamamos ao Senhor nessa manhã. Bondade, misericórdia, graça, misericórdia. Senhor, porque o Senhor é bom. E o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Pai. Te louvamos e bendizemos. Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos assentar. Glória a Deus. Vou pegar uma água aqui. Amém. Glória a Deus. Como é bom, né? Eu fico observando os agir de Deus e eu vejo algumas situações na palavra em que Deus usou homens, né? O jovem profeta que não tinha nome e Elias que não tinha pai nem mãe. O texto, lógico que ele tinha, mas o texto não relata quem eram os pais de Elias o Tebita. E eu vejo o Senhor assim movendo o desejo que ele tem, a vontade dele, os planos dele, né? Pegando cada um de nós e em situações específicas, em momentos específicos, para propósitos específicos do coração dele. Então eu fico maravilhado com esse fator de compartilhar. Eu gosto muito dessa palavra. O compartilhar. Se você compartilha é porque você recebeu. Você não pode compartilhar algo que você não tem, né? Vou compartilhar algo aqui da Nathalie. Não, se é da Nathalie, é da Nathalie. Não tem como você compartilhar, só se houver autorização dela. Não, você pode compartilhar porque é meu. Mas quando você compartilha algo espiritual, é porque aquilo, na verdade, ele faz parte. Ele fez parte de algum momento na sua história, de algum momento na sua caminhada. Então, eu ouvi uma coisa interessante essa semana, em que até compartilhei com a Larissa, a minha filha, eu falei sobre essa questão vai ser Larissa, sobre a questão do nome adolescente, né? Na cultura judaica não existe a palavra adolescente. Isso é uma cultura nossa, mas não existe essa palavra adolescente. Porque quando entra na puberdade, tanto o menino como a menina, eles, né, o bar mitzvah e o bar baraká, eles se tornam um adulto jovem. Eu achei isso muito, muito forte, porque é uma fase em que o adulto jovem ele vai receber instruções de um adulto maduro, seria o pai, o irmão, para poder enfrentar as circunstâncias da vida que virão. Questão de casamento, questão de trabalho, questão, né, social e tal. E isso me chamou a atenção por esse fator, que nós estamos perdendo uma leva dos seus 12, 13 anos até os 17, 19, 20, por aí, chamando eles de adolescentes. E aí, de uma forma pejorativa, aborrecente. Por quê? Porque é a fase que ninguém está disposto a gastar tempo em instruir esses adultos jovens que estão iniciando a vida. Então, eu fiquei meditando muito essa semana sobre isso e isso mudou algo na minha forma de ver essa fase, essa semana. Por isso que eu falo, a gente tem que estar o tempo todo aberto às instruções, aberto aquilo que o Espírito quer ministrar, né? Então, eu creio que o Senhor vai ministrar algo nos nossos corações. E baseado nisso, me veio um texto de um adulto jovem, muito interessante. Eu gostaria que você abrisse comigo em Gênesis capítulo 37.
Não, porque senão você vai ficar sem o celular para poder acompanhar, né? Ah, acompanha com a Thalita. Gente, esse jovem aí, ele é um jovem e já fica já jovem não, é Gênesis 37, 19. É o jovem 37, 19. Também é um jovem 37, 19. E já fica como lição de casa para todos nós, ler a história desse jovem do começo ao fim. E aquele que não chorar na história desse jovem, por favor, me mandem mensagem. Aqueles que estão nos acompanhando, me mandem mensagem no particular, para não conseguir chorar com a história desse jovem, tá? Porque não tem como não chorar com a história desse jovem. O texto ele vai começar dizendo assim, Gênesis 37, 19. E diziam uns aos outros, vem lá o tal sonhador. Amém? Esse texto, queridos, ele vai falar de José, todos nós sabemos. E José, ele é o penúltimo filho de Jacó, o último é Benjamim, o qual, quando a mãe dele vai dar à luz, morre no parto. Então, Benjamim é o penúltimo filho de Jacó. E Jacó tem um carinho muito especial, tem um apreço muito especial por José. Tanto é que ele tem uma túnica, né, totalmente diferenciada dos irmãos. E logo jovem, e aqui ele vai estar com 17 anos, ele tem um sonho, todos nós sabemos dos sonhos de José. E esse sonho de José é um sonho onde ele chega para os pais de manhã. Eu imagino essa cena, toda vez que eu leio essa história, aquela mesa comprida, imagino, né? 11 filhos, né? O pai, a mãe, né? Sentado ali, não é essas mesas como nós temos agora, mas uma mesa mais baixa. E ali todo mundo no café da manhã, e o texto diz que ele chega e fala, olha, eu tive um sonho. E esse sonho que eu tive, eu vi. Nós estávamos no campo e 11 feixes se dobravam diante do meu feixe de trigo. E aí esses irmãos ficam meio pensativos em relação a isso. Aí passa um tempo e ele tem outro sonho. Fala, gente, eu tive outro sonho. Imagina você não está nem esperando, chega alguém e fala, eu tenho um sonho, eu tive um sonho. E esse sonho é um sonho em que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. E aí já dá para você ficar com um pouquinho de ranço no coração, né? Você já começa a pensar, fala, pô, o cara primeiro vem com um sonho que 11 feixes se curvavam diante do feixe dele. Agora vem outro sonho que o sol e a lua, figura do pai e da mãe, e mais 11 estrelas, ele tinha 11 irmãos, se curvavam diante dele. Esse cara está achando que ele é quem? Mas uma das coisas que eu aprendi com José é que sonho você não pede para sonhar. Senhor, eu vou dormir essa noite, eu quero sonhar que eu estou no Caribe tomando água de coco. E não vem esse sonho. Você pode até dormir pensando em algo que você quer sonhar. Mas não quer dizer que naquela noite vai vir aquele sonho. Mas os sonhos que você tem é o próprio Deus que dá. E isso me chamou muita atenção. Porque ele não pediu para sonhar. José não pede para sonhar. Mas o sonho veio até ele. E ele acorda de manhã e ele relata o sonho. E nesse relatar dos sonhos, o texto anterior diz que os irmãos já não o via com os bons olhos. E, ao decorrer do passar do tempo, os irmãos dele estão apacentando lá, né, as ovelhas, o gado lá do pai. E por ser essa região muito árida, então eles se retiravam e ficavam ali não somente um dia, mas eles ficavam vários dias acampados ali até o gado se alimentar, aquela coisa toda. E Jacó fala para José, vai ver como é que estão seus irmãos e me traz notícia. E aí é onde esse texto chega dizendo que quando José ia se aproximando, no versículo 18 dizia, e de longe o viram e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E no 19, eles relatam o porquê que queriam matar. Por que queriam matar? Porque eles mesmos deixam claro, lá vem o tal sonhador. Então um sonho ele incomoda de forma que, talvez,
possa haver pessoas, ou até irmãos, querendo nos matar por aquilo que nós relatamos, por aquilo que nós ansiamos, por aquilo que nós projetamos, por aquilo que nós temos como objetivo de vida. Pessoas podem querer nos matar. E aqui o texto deixa bem claro que eram os irmãos dele, sangue do sangue, de dentro da mesma casa, mas que havia algo no coração deles. E aí o texto relata que eles se juntaram, vinde, vamos pegar ele, vamos matar. E aí se levanta Rúben, o irmão mais velho, e fala, não, para aí, é nosso irmão, vamos matar ele não. E aí eles pegam José e colocam ele num buraco, numa cisterna. E aí eu fico imaginando José ali, sabe? Gente, beleza, já tem 1 hora que vocês me jogaram aqui dentro, aqui, pode tirar, já deu, eu aprendi a lição. 5 horas. Gente, ó, pelo amor de Deus, né? Como é que é? Essa brincadeira aí tá ficando sem graça. Gente, para com isso, vocês são meus irmãos, ei, não estou gostando da brincadeira. E diz o texto que eles resolvem vendê-lo para uma caravana de ismaelitas que ia passando. E eles resolvem vendê-lo ele como escravo. Então, assim, eu quero que você tenta imaginar e visualizar a situação de alguém que foi obedecer à vontade de um pai. Olhe bem, ele foi obedecer uma ordem do pai, e na trajetória que ele está obedecendo a trajetória do pai, sucede a ele coisas que ele nunca na mente dele poderia imaginar o que ele iria passar. E a história de José, ela é tão linda. E eu costumo falar, louvado seja Deus pela Bíblia, porque hoje as histórias de irmãos que passaram situações estão escritas para que nós tenhamos elas como um parâmetro. Tenhamos ela como um balizador da nossa fé, da nossa caminhada. Por isso que ler a palavra, debruçar diante das histórias da palavra, nos consolida, nos fortalece a nossa caminhada de fé, de convicção. Porque N histórias, eu costumo falar que do capítulo 1, do versículo 1 até de Gênesis, até o último versículo de Apocalipse, são histórias. E a vida é feita de relatos de histórias. Cada um de nós temos uma história. Cada um de nós vivemos histórias de outras pessoas. Porém, nós não podemos negligenciar as experiências e histórias das pessoas. Então, a de José está escrito para que nós, hoje, pudéssemos ter um balizador, pudéssemos ter um alinhamento da nossa fé, daquilo que nós estamos passando. E aí, quando eu vejo a história de José, queridos, eu vou me deparar com uma situação em que, como eu disse, alguém que obedece uma ordem do pai, porém não sabia o que estava no coração dos outros. E ali ele nunca mais volta para a casa do pai. Imagina você, Deus te dá uma ordem, Deus te pede algo, Deus te coloca numa circunstância, Deus leva você a viver uma situação que talvez nunca mais você vai conseguir voltar a histórias anteriores, a contextos anteriores, a situações anteriores. Então ele sai de dentro da casa do pai dele para nunca mais voltar, sem ele saber disso. Então, observando a história desse adulto jovem, que aqui ele está com 17 anos, a primeira coisa que ele recebe na vida dele é um afrontamento sobre o relato da boca dele. Um afrontamento dos sonhos dele. E quantas vezes nós compartilhamos coisas com as pessoas? Quantas vezes nós chegamos alegres, queremos desenvolver um projeto, uma ideia, um sonho, pensando em algo, e aí você chega e a pessoa ela dá com os ombros, ou ela já você mal fecha a boca e a pessoa já é crítica ao ponto de censurar você e de cortar você ali para que você não sabe. E aí você fala, puxa, era só um desejo que estava no meu coração. Era só algo que eu queria compartilhar.
É só algo que eu queria relatar como a minha experiência. Então, as pessoas hoje elas já estão armadas, pastor. Elas já estão armadas. Elas não conseguem ter o mínimo de bom senso como Rubens teve. Porque o Rubem, como o irmão mais velho, o mais maduro, que foi o primeiro a nascer, e ver toda a trajetória dos irmãos nascendo, ele foi acompanhando histórias. E isso que é interessante, olha tanto que é fenomenal isso aqui. Quanto mais histórias você acompanha, entendeu? Mais sensível você vai ficando aos sonhos e às dores e aos projetos dos outros. Uma pessoa que ela não consegue vivenciar a tal da empatia com o outro, ele é uma pessoa totalmente antissocial, é uma pessoa totalmente, sabe, que não é amável. Por quê? Porque o que prevalece é a minha história. O que prevalece é o que eu sinto, é o que eu penso, e não a sua história, e não o seu sentimento, o que você está vivendo. Então, e isso em Jesus era fantástico, né? Em Jesus ele chegava e ele tinha uma empatia com as pessoas que isso arrastava multidões. Jesus não tinha apenas um discurso que ele trazia o reino dos céus. Não. Ele tinha uma empatia de ser humano. Ele conseguia entrar nos sentimentos de uma mulher cirofenícia, que a filha estava endemoniada, de um Jairo, que a filha estava morta, de Marta e Maria, que como é que é o nome dele? Lázaro estava morto. Ele conseguia. Por quê? Porque ele já sabia quem ele era. Ele não precisava se impor. Porque quem não consegue, é interessante isso aqui. Esses irmãos de Jacó tinham um problema sério de identidade. Que talvez seja mais ou menos a história do irmão mais velho do filho pródigo, né? Porque ele está dentro da casa e ele não sabe quem ele é. Ele só tem uma mentalidade de servo, de empregado. Ele não sabe que ele é herdeiro, que tudo aquilo ali é dele. Então talvez esses irmãos, por causa de um sonho, né, nasce um desejo neles, e eles vêm e levam José a se tornar escravo. Então, querido, quando eu vejo essa caminhada aqui, um relato de sonhos e projetos, eu gosto muito de ouvir. Eu gosto muito de ouvir, porque talvez numa frase que a Thalita me fale, de um sonho dela, de um projeto dela, aquilo ali pode ser uma diretriz que eu estava precisando para mim naquela hora. E ela vem me comentar uma coisa que não tem nada a ver, e a Thalita chega e fala, tio, lá na faculdade, eu estava lá assim, aconteceu um negócio na sala lá com os alunos, eu falei isso e tal. Eu não tenho nada a ver com a faculdade dela, não tem nada a ver com os colegas dela, não tem nada a ver com nada. Mas ela me relatou uma história, e aquele relato da história dela me dá um norte, me dá um balizar da minha fé, me dá um prumo daquilo que eu estava precisando, me dá uma diretriz. E eu, uau, é isso que eu estava precisando. É isso que eu estava precisando. Então nós temos que ter essa empatia com os sonhos, os desejos dos outros. E esses irmãos aqui não têm. Porém, o irmão mais maduro fala, não vamos matar. Não, ele é sangue nosso, não podemos matar, vamos vender ele, e vende ele. E aí a gente conhece bem a história de José. José, ele passa por situações que hoje nós diríamos na nossa linguagem de hoje, por processos. Né? Talvez não tenha essa palavra aqui naquele tempo aqui, processos, para a gente, todo mundo entender, mas José passa por processos. Processos daquele, como diz o Salmo 139, ou 138, não é? Onde todos os teus dias estão escritos. Quando nenhum deles havia ainda, Deus já os conhecia. Então, gente, isso é tão maravilhoso que quando a gente olha a história de José, a gente fica indignado. No começo da história. Mas quando a gente chega no final,
a gente dá glória a Deus, saltos de alegria e brados de vitória por tudo que aconteceu. E isso não é diferente na nossa caminhada, Cauã. Não é diferente. A gente não tem escrita a nossa história. Hoje eu estou com 49 anos de idade, eu não tinha, e não tenho até os meus 60, os meus 70, eu não tenho escrito. Porém, uma coisa eu tenho certeza, aquele que me deu a vida, e todos os meus dias já estão escritos diante dele. Ele tem um propósito com a minha caminhada, ele tem um propósito com a minha existência, os meus relacionamentos, cada pessoa que eu encontro no meu dia a dia, da minha vida, seja aqui, seja em Goiânia, seja em São Paulo, seja nos Estados Unidos, seja no Japão, onde que eu for, esses dias já estão diante dele, e tudo vai se cumprir de acordo com a vontade dele. Eu achando bom ou não, eu entendendo o processo ou não, isso tudo vai o quê? Acontecer. Então, quando eu vejo a história de José, queridos, eu caminho para esse fato aqui dele ter passado por processos. E o que as pessoas não querem hoje? Passar por processo. Porque todo processo que você vai passar, ele vai mexer com tudo aquilo que você já recebeu até agora. E você vai ver que muita coisa que você recebeu, entendeu? Foi só encher linguiça. Muita coisa que você defendia 10 anos atrás, há 5 anos atrás, você vai ver que já você não defende tanto. Você fala, não, deixa o tempo aí, deixa para lá e tal. Então, os processos, ele vai te lapidando para o propósito que o Senhor tem. Eu gosto muito de falar daquela analogia sobre crise, sobre a lagarta e a borboleta. Né? No dia que eu entendi essa analogia da crise, que a palavra crise vem da palavra original crisalidar, que é o processo que a borboleta ela passa, na verdade que ela sai borboleta, mas ela entra como lagarta. Se você chegasse para um lagarto e falasse assim para a lagarta que está rastejando, fala, olha, deixa eu te falar, eu sei o teu futuro. Você está aqui rastejando, não está nem sabendo o que está acontecendo do outro lado da rua, mas vai chegar um dia em que você, lagarta, você vai ter asa e você vai poder voar para o outro lado da rua. Você vai ver tanto que o outro lado da rua é muito mais interessante do que nesse pedacinho de chão que você está rastejando aí. A lagarta, com certeza, se ela pudesse falar, ela ia dizer para você, você está louco? Estou arrastando a barriga aqui nessa terra aqui, como é que eu vou ter asa? Eu, não, mas eu entendo. Ó, deixa eu te falar uma coisa, eu conheço o seu processo. Eu sinto que eu estou quase morrendo. Não, e eu vou falar uma coisa para você, está me faltando ar e parece que eu vou morrer. Porque a crise, ela te dá isso, pastor Vone. A crise, ela te dá a sensação que você vai o quê? Morrer. Vai faltar o último fôlego de ar. E aí, você chega para a lagarta e fala, lagarta, não, você não está entendendo. Anima-te, alega-te. Assim, joga as patas para cima aí, rola aí, faz uma coisa, você vai voar. E a lagarta vai virar e falar assim, eu não entendo esse processo. Não, você não entende, mas eu entendo, porque eu já vi, e o processo é esse. O processo é esse. E aí a lagarta vai virar e falar assim, tá, deixa quieto. Só que aí passa-se os dias, a lagarta entra num casulo, e ali ela entra em crise. Por quê? Porque aquilo que sai dela ali, ó, presta atenção, porque aquele casulo não chega, alguém bota um casulo e fala, entra. Ela para e vai se criando um casulo em volta dela. Vai se criando uma situação em volta dela que fica só ela e ela mesma. Não tem mais, não tem quem possa vir ajudá-la. Não tem quem possa vir ajudar a lagarta. E isso que é interessante, porque todo o processo, olha que coisa gostosa, irmãos, você vai passar sozinho, tá ali. Ah, mas eu tenho a Kristen, que é praticamente a minha irmã, eu tenho a Larissa, eu tenho o pastor Wanda. Não, querida, a sua crise de crisalidar, do processo, você vai passar ela sozinho. E não adianta botar culpa nos outros. Ah, porque meu pai, ah, porque minha mãe, ah, porque meu avô, ah, porque o pastor. Ah, não, a crise
você vai passar ele sozinho. E tudo aquilo vai te envolver, vai te trazer uma circunstância que você vai ficar como a lagarta, sem se mexer. E tudo te envolvendo. E você fala, agora vai me faltar o ar, e é o meu último fôlego de vida. Vou entregar para Jesus agora e a Deus. Aí você entra dentro do casulo, você entra dentro da crise, e aquela crise, você não entende como, vai te dentro do seu processo, vai te dando habilidades, vai saindo de você coisas que você não sabia que existia dentro de você. Mas olha tanto que é forte isso aqui que o Espírito está trazendo. Mas porque você tem um estado original seu, que está tudo dentro de você, vai começando a sair para fora. Tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Então, o ressurgimento daquilo que é espiritual, do novo homem. Então, tudo aquilo que o Senhor colocou dentro de você, a crise ela é necessária. Presta atenção no que eu estou te falando. A crise ela é necessária para revelar o que está dentro de você. Se você não tem crise, eu tenho crise com meu pai, tenho crise com a minha mãe, tenho crise com... Tem crise, eu tenho problema, tem. Isso é necessário. É necessário para revelar o que está dentro de você. E ali, ela sai daquela metamorfose, ela passa pelaquela metamorfose dela ali, aquela transformação, aquela lagarta. E no tempo determinado, a própria força dela, com as asas dela, quebra aquela estrutura, que ela nem sabia que ela tinha uma força de asa, ela não sabia que ela tinha aquela força, e ela liberta e sai daquela crise, daquele crisalidar ali, e ela já não mais, o quê? Rasteja. Mas a partir daquele momento que ela sai da crise, ela faz o quê? Ela voa. Mas quem ensinou a borboleta a voar? Já é natural dela. Já é da estrutura dela interna, que ela não sabia que tinha. Então nós passamos por processos necessários revelar o que nós temos dentro de nós, que o nosso Pai já colocou em nós antes da fundação do mundo, está dentro de nós, mas se nós não tivermos a crise, se nós não tivermos os propósitos, nós não vamos revelar o que está dentro de nós. Porque quanto mais eu entendo a crise, quanto mais eu entendo o processo, quanto mais eu entendo o fator que eu vou estar só em momentos de processo, quando isso passar, presta atenção, eu terei uma força, onde eu não mais vou poder rastejar, porque não faz mais parte do meu velho homem, da minha estrutura. Mas a partir de agora eu vou o quê? Voar. E quando eu começar a voar, muitos vão dizer, uau! Que voo bonito. Que asa bonita. Nossa, essa espécie, eu nunca tinha visto uma espécie de borboleta desse jeito. Nossa, e você compartilha o que você fala, eu nunca ouvi ninguém falando. Mas tudo isso vem do quê? Do processo. Então, eu não posso, presta atenção, queridos, eu não posso querer adquirir asas com o processo dos outros. Eu não posso querer adquirir voos com o processo, com a crise dos outros. Eu tenho que entender o porquê eu estou passando. E agora eu já entendo. Porque de mim vai sair coisas tão maravilhosas, tão sobrenaturais, que vai ser totalmente diferenciado daquele que estava há um tempo atrás rastejando. Então, hoje na história de José, a gente observa que ele não pediu para sonhar. Você não pediu. E com certeza, vocês que estão mais jovens aqui, abaixo de 22 anos aí, vocês vão passar por circunstâncias. Larissa, Thalita, Cauã e Cristo. Vocês vão passar por circunstâncias e vão falar assim, meu Deus, isso aqui é impossível. Mas pega essa palavra de hoje e guarda ela no teu coração. Se você vai passar, seja o que for, esse processo é porque o Senhor viu que era necessário você passar por esse processo. Porque senão você não passaria. Eu já passei processo, o qual o desespero, terríveis, aflições, angústia, coisas assim, terríveis pensando em fazer. Mas o Senhor me guardou e, infelizmente, eu não tinha a revelação do que tudo que eu passo são processos.
Na época que eu passei. Porque se eu tivesse, hoje, alguém tivesse me orientado no passado, que tudo que eu iria passar no começo do meu casamento, entendeu? Começo da criação de filho, estabelecendo vida familiar, cuidando de filho, que eu ia passar, se alguém tivesse me orientado, falou, é necessário, mas aguenta firme, mantenha-se firme e não quebra o casulo, e não quebra o processo antes do tempo. Porque se você quebrar o processo, olha tanto que é interessante, se a borboleta ou alguém, vamos pegar uma pessoa de fora, chega lá no casulo, sabe que a borboleta, que a lagarta está no processo, e vai lá e quebra o casulo da lagarta, o que vai acontecer? A lagarta não vai se transformar em borboleta. E ela vai ficar uma coisa o quê? Monstruosa, deformada. Porque ela não vai ser uma lagarta completa e nem vai ser uma borboleta completa. Porque alguém foi lá e fez o quê? Interrompeu a crise, o processo. E isso é muito forte. A gente, muitas vezes, nós estamos em processo, estamos em crise, e aí nós queremos arrebentar com o casulo, arrebentar com o processo, por quê? Porque está apertando. Imagina aquele casulo apertando ali a lagarta e ela querendo respirar ali, respirando, tendo fôlego só de manter vivo. Aquele fôlego ali, você está entendendo? E respeitando todo o processo. Muitas vezes na vida, nós estamos dessa forma. Só tendo ar só para nos manter vivos dentro do casulo. E pedindo, pelo amor de Deus, que ninguém quebre o processo, porque senão eu vou me lascar aqui nessa situação. Eu vou me arrebentar. Então, a caminhada para aquilo que Deus tem para colocar diante de nós e sobre os nossos ombros, ele passa por todos os processos que ele quer que nós passamos. E aí nós vamos observar essa história de José. José ele vai ser vendido para Potifar. Potifar, que era o chefe da guarda lá de Faraó, coloca ele como escravo. E Deus dá graça para José, José sempre empenhado. E ali José se torna gerente da casa de Potifar. Então, quer dizer, o cara entra como funcionário raso e sai de lá como gerente de tudo. Ele que cuidava das finanças, cuidava dos outros funcionários, foi cuidando, Deus foi dando graça. É o que acontece com você e comigo, Deus vai dando graça. A gente não entende como, por quê, para onde, mas Deus vai dando graça. Mas Deus vai dando graça. E você está comendo, está se alimentando, está dormindo e Deus vai dando graça. Se levanta uma circunstância quando José, a mulher de Potifar, o José ser de porte, né, físico, belo, o rosto dele, né, diz que ele era muito belo, a mulher se interessa por ele, vai em cima dele, ele sai correndo, o texto diz que ela fica com as vestes de José na mão, e ele sai, e ali, eu creio que Potifar sabia quem era José, mas também sabia quem era a mulher dele. Mas por causa da mulher dele, ele manda prender José. E José é preso no calabouço, na cadeia de Faraó. E ali o texto nos diz que José também, preso, agora em outro ambiente, agora não é mais gerente de uma fazenda, não é mais gerente de um campo de funcionários, ele se torna agora o quê? Escravo, preso. Saiu de escravo, agora vai para preso. E nesse preso, diz o texto, que era na casa de Faraó. E ali Deus dá graça por José. Nós sabemos da história que José se torna o quê? Carcereiro-chefe. Ele tinha a chave das prisões. Deus dando graça de novo. Olha, José com a chave entrou como preso e agora ele é o carcereiro. Ele é o chefe dos presos. Até que um dia, presta atenção, aparece duas pessoas, o padeiro e o copeiro. O Faraó manda prender eles. E quando manda prender eles, que está lá, eles têm um sonho. Os dois sonham o mesmo dia, a mesma noite. E eles estão compartilhando o sonho, e José ouve o sonho e fala, como é que é esse sonho? E um relata o sonho, o outro relata o outro. E José vira e fala assim, olha, você vai ser novamente elevado ao seu cargo de copeiro, e você, padeiro, o Faraó vai mandar te matar, você vai morrer. E isso acontece. E ele fala para o copeiro, fala, lembra de mim quando você estiver lá. Você já viu quando você pede um favor para alguém? Fala, cara, pedindo uma força aí e tal. Porque você está vendo que há uma possibilidade assim, né? Você sair da situação que você está,
vamos colocar financeira, ou no serviço, você pede um favor para alguém, e aí diz o texto que o copeiro esqueceu de José. Que é bem interessante, você pede um favor e o cara esquece de fazer um favor para você por 2 anos. Aí, como Deus, calma, está cuidando da sua história, o texto diz que por 2 anos, você entendeu? 2 anos, o copeiro esqueceu de José. Você está precisando de um favor para amanhã, aí você está querendo um negócio para sexta-feira, para terça-feira. Senão vai estourar a sua vida. E você fala, ô Vonei, dê para mim aí, cara, até terça-feira para mim, porque não pode passar de terça-feira. Você intima o pastor Vone até terça-feira. Só que o pastor Vone esquece. E daqui 2 anos ele vai lembrar de você. Aí você vai virar, vai ficar com raiva do Vone. Você vai falar mal do Vone, você vai xingar o Vone, você vai falar tudo que você não... Por quê? Porque o Vone, você pediu um favor para ele, que era tão importante para você. Só que ele vai esquecer. Mas daqui 2 anos ele lembra. Por que ele lembra daqui 2 anos? Porque Deus dá um sonho para quem? Para Faraó. E aí Faraó, indignado com aquele sonho, chama todo mundo. Aí o copeiro está servindo lá. Peraí, tem um cara que eu esqueci dele. Nossa, esqueci dele. Deixa eu te falar. Tem um cara lá que... Deixa eu contar para o senhor. O que acontece? Há 2 anos atrás, tinha um cara lá na prisão, acho que ele está lá ainda. Se ele morreu, ele está lá ainda. Ele relatou que tudo que ia acontecer. O Faraó falou assim, não, então manda, busca ele lá. O texto diz que ele vai, se prepara, porque ele tinha que se colocar diante do imperador da época, né, do Egito. E diz o texto que ele relata o sonho e José decifra o sonho. Bom, aprende uma coisa, só pode decifrar sonho quem é sonhador. Só pode falar de futuro e de esperança quem sonha, quem tem um objetivo. Quem sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, porque Deus tem cuidado de você. Se ouvir pessoas que não sonham, não ouça. Sai de perto de pessoas que não têm projetos, que não têm propósito, sabe? Sabe aquela famosa, na linguagem hoje, amizade tóxica, que não leva para lugar nenhum, relacionamento tóxico, só faz mal. Sai fora. Você tem que estar perto de pessoas que projetam você, que sonham com você, que te desafiam a sonhar. E José era um sonhador. Então, para ele decifrar sonhos, era fácil. E aí o texto diz que José dá uma sugestão, né? Só podia ir pegar alguém, né, no reino do Senhor aí, para poder plantar aí por 7 anos aí, porque vai vir fome e tal. E aí o Faraó fala, aonde eu vou encontrar alguém com tanta sabedoria e inteligência e que há um Deus na sua vida como você? E diz o texto que Faraó arranca o seu anel, entrega para José e fala, somente o meu trono vai ser maior que você, José. Imagina você, com 17 anos. E esse processo foi com 20 anos. Esse processo todinho demorou 20 anos de crise. 20 anos de casulo. Aí eu quero que você vá comigo em Gênesis 45 agora. "20 anos. Você foi visitar os irmãos e os irmãos queriam te matar. Os irmãos te vendem. A circunstância é desfavorável. Você passa sozinho 20 anos. Você está totalmente só no seu propósito, no seu casulo, na sua crise. Aí no 45 ele vai dizer assim, então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Essa é a história, por isso que tem que ser uma liçãozinha de casa, tem que ler toda a história de José. José, os irmãos vão até o Egito, porque havia fome em toda a terra, e os irmãos vão até o Egito comprar comida. E José se dá a revelar aos seus irmãos. Mas a história ela é muito, muito linda, é muito, muito longa, mas teríamos que ter mais tempo. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e também a casa de Faraó. Imagina a dor que esse cara tinha. Imagina a dor de um jovem de 17 anos, que agora 37 anos, dizer, vocês quiseram me matar, e o primeiro fato, vocês me abandonaram dentro de uma cisterna. Então a dor, ela faz parte de todo o processo
de toda crise que nós vamos passar. A dor, ela não tem como fazer. Ah, eu sou curado. Ah, eu sou crente. Ah, eu tenho Jesus, eu não tenho dor. Não. É necessário. A dor, ela faz parte da caminhada. Então José ele deixa bem claro. E disse a seus irmãos, eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Imagina, você vende um adulto jovem como escravo, e depois de 20 anos, esse homem agora é o único que pode dizer, pode vender comida para eles, não pode vender comida para eles. Pode dar água para eles, não pode dar água para eles. Então aquilo que causou lá atrás, 20 anos, um desespero, uma solidão em José, se torna agora o temor, o medo, o pavor dos irmãos. E disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais. Olha tanto que José era um cara que entendeu o propósito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis com vós mesmos por me haver vendido para aqui. Agora ao propósito, porque para conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós. Novamente ele afirma, Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Pronto. Qual que era a circunstância? Vamos vender ele como escravo. E ele deixa bem claro, foi o Senhor que me enviou adiante de vós. Por quê, queridos? Deus sabia que ia haver fome na terra? Deus saberia que haveria uma circunstância que precisaria de alguém que obedecesse à voz do Pai? Porque o texto é bem claro, quando Jacó fala para José ir, diz o texto que ele levantou de madrugada e foi. Então só pode cumprir o propósito do coração do Pai, aquele que é o quê? Obediente. Não é aquele que diz, vamos ver como é que vai ser, deixa eu ver aqui, vamos ver se tem um tempinho. Não. O Senhor mandou, faça. O Pai deu o propósito, cumpre. Como é que vai ser? Não me interessa, ele mandou, eu estou fazendo. Então, o texto, ele traz uma riqueza tão grande que ele fala assim, olha, vocês estão com temor, vocês estão meio tristes, vocês estão querendo, mas deixa eu falar com vocês, havia um propósito. E esse propósito, eu vou dizer qual que é o principal, versículo 8. Versículo 8. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó. Eu gosto muito dessa expressão. Ele me pôs por pai de Faraó. Por que José usa esse texto? Essa colocação dizendo pai de Faraó? Porque somente um pai pode dar destino, pode dar providência e pode dar segurança para um filho. Somente um pai pode dar destino, providência e segurança para um filho. Somente um pai. Então o que José dava para Faraó? Destino, segurança e providência. Mas Faraó era o imperador da terra, porque só havia comida ali e toda a terra estava fome. Ok? Mas existia alguém com o coração na obediência que Deus o colocou por quê? Por pai. De quem? De quem mandava no mundo. Então, eu fico observando os processos que eu já passei, as crises que eu já passei, e hoje a convicção e a certeza do que me sustenta, do que me impulsiona, do que está diante de mim, eu fico pensando,
Se eu tivesse abortado os processos, se eu tivesse murmurado, se eu tivesse amaldiçoado os processos, será se hoje eu estaria com toda a formação que eu tenho diante daquilo que Deus já me deu e tem me dado? Então, queridos, nessa manhã, essa palavra vem falar sobre isso. Não importa os processos, por mais que causem dores, por mais que causem desespero, por mais que causem aflições, angústias, lembre, que Deus me colocou como pai de Faraó. Aonde que o Senhor quer te colocar? Você sabe onde o Senhor quer te colocar? Não? Eu vou te dar uma luz. Aonde o Senhor quer te colocar? Lá em Hebreus, capítulo 1, vai dizer que aos seus ministros ele fez como labaredas de fogo. Aonde que o Pai quer me colocar, juntamente com Jesus e o Espírito Santo, aonde que a Trindade quer me colocar nos dias de hoje? Como alguém que aonde estiver, seja literalmente uma labareda de fogo. Seja cheio, transbordante do Espírito Santo. Então, o fator casa, carro, dinheiro, isso são coisas materiais. Mas as pessoas, elas precisam saber que aquilo que você carrega mata a fome do mundo. Do mundo. Não é de uma região, não é do bairro Pirineus, não é de Anápolis. É do mundo. Que aonde você estiver, o que você carrega é o que vem trazer a sustentação na vida das pessoas. Então, querido, não aborte os processos. Não reclame das crises. Porque você talvez possa ter as asas mais bonitas que uma borboleta já teve. Nós vemos aqui a história de vários irmãos e irmãs ao decorrer da Bíblia, e depois os apóstolos, e depois os pais da igreja, depois ao longo do 1º, 2º, 3º século, vem vindo até chegar em nós. Tem irmãos e irmãs que nós nunca vamos saber quem foram essas pessoas nas suas épocas, nas suas circunstâncias, que talvez não está nem escrito, ou se está escrito não vai nem chegar até o nosso conhecimento. Mas uma coisa é certa, eles foram pessoas que Deus cumpriu o propósito que ele tinha através dessas pessoas. Você vai pegar vários irmãos missionários que largaram suas casas, despediram, igual os 2 jovens moraivos, né? Que na época deles, 1800, né? No século XIX, tinha um senhor, dono de uma ilha muito rico, que comprava, você entendeu? As pessoas e se transformava como escravo e levava para essa ilha, e essas pessoas nunca mais eram vistas. E não tinha, e essa história desses 2 jovens moráveis me chama muita atenção. Por quê? Porque eles chegam, reúnem as famílias e despedem das famílias. E se vendem como escravo. Somente para ir para essa ilha. Para estar lá como escravo. Para poder falar de Jesus para mais de milhares de pessoas que tinham nessa ilha. Porque ninguém saía dessa ilha. E a história nos relata que toda a ilha se converteu. Porque 2 jovens largaram as famílias, largaram talvez faculdades, projetos, herança, largaram tudo para se tornar escravos, para levar Jesus a essa ilha. Então, nós muitas vezes nos apegamos em ter as coisas. Não, eu preciso de um carro melhor, eu preciso de uma casa melhor, eu preciso ter dinheiro para viajar, eu preciso, sabendo que muitas vezes a gente se esquece
que as coisas aqui são o quê? Passageiras. Temos necessidade, porém o Senhor sabe e cuida de todas elas. Então que nessa manhã, a história de José, ela vem nos servir como uma direção, uma diretriz para aquilo que nós estamos passando. Ah, mas eu estou cansado. Então tá, descansa. Ah, mas não foi como eu planejei. Por isso, foi você que planejou. Né? Porque se fosse de acordo com a vontade de Deus, mesmo o que deu errado vai dar certo. E é interessante isso. Ah, não é da forma que eu queria. Não, preocupa não. Descansa no Senhor. Então, nessa manhã eu chamo você a baixar a tua cabeça, fechar os teus olhos e eu quero te pedir uma coisa, olha aqui para mim, por favor, queridos. Não pense em você agora. Olhem para mim, por favor. Não pense em você agora. Eu quero que você pense numa circunstância só. Se José não tivesse revelado o sonho de Faraó, milhões de pessoas, milhares de pessoas tinham morrido. Então, olhe para a sua história e veja que a sua história, milhares de pessoas podem ser atingidas pela sua história, pela sua obediência, pela sua crise, pelo seu processo. Milhares de pessoas podem vir a Jesus, podem ser saciados por causa da sua obediência à voz do Pai. Então não olhe para você. Você sabe o Pai que tem, você sabe que Ele está no controle de tudo que você vai passar. Mas olhe para as pessoas que necessitam ouvir de você o que você carrega. Amém? Vamos orar. Pai querido, nessa manhã, bendizemos e exaltamos teu santo nome. Declaramos que somente o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Ah, Pai, como é maravilhoso a gente poder ter a história de José diante de nós e sabermos que o processo, as crises, as aflições, o abandono, o decepcionar, a tristeza, as angústias, tudo que José passou, Pai, a dor, serviu para um propósito. E eu sei que o Senhor, ó Deus, está no controle de todas as coisas. O Senhor quis que eu nascesse, o Senhor quis que a minha esposa, as minhas filhas, cada um aqui nascesse. E dentro disso, Pai querido, o Senhor tem estabelecido a tua vontade. Por isso que nessa manhã eu peço, seja feita a tua vontade em nossas vidas. Assim na terra, assim no nosso meio, como já é no céu. Porque no céu é a tua vontade que é estabelecida. Então, no nosso ajuntamento, nas nossas vidas, seja feita a tua vontade. E que o Senhor, nos dê um entendimento de igreja, de unidade, para que possamos, como diz a tua palavra, que pela igreja, hoje o Senhor fala aos corações. Pedimos ao Senhor, Pai querido, o sobrenatural, mover a vontade do Senhor no nosso meio. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Amém? Só isso você quer falar, amor? Amém? Eu quero comentar sobre a questão do dízimo e das ofertas. Quem quiser, o QR Code está aqui. E quem quiser ofertar também pela internet, que tem visto os nossos compartilhar e quer contribuir, nos mande no direct que a gente passa o Pix
e que cada dia mais você seja abençoado, que o Senhor aumente cada dia mais a tua prosperidade em todas as áreas. Amém? E que o Senhor nos abençoe, querido. Nos abençoe da forma que necessitamos. Amém? Glória a Deus. Então, dê no mínimo aí 2, 3 abraços aos irmãos e declare a paz do Senhor Jesus sobre a vida deles. Amém? Uma produção. Comunidade dos Irmãos em Cristo.